Dados atualizados do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, mostram que a frota de veículos em Tupã chega a quase 57 mil, com uma média de um veículo para cada 1,15 morador. Acompanhe. Dados disponibilizados pelo DETRAN, referentes ao mês de fevereiro deste ano, apontam que Tupã conta com uma frota de 56.597 veículos nas ruas, o que corresponde à média de um veículo para cada 1,15 morador. Isso significa dizer que praticamente cada morador da cidade conta com veículo, sendo que a maior parte ainda é movida a gasolina, com 26.798 veículos. Outro dado interessante é o número de veículos importados em Tupã, que soma 1.046. Dos mais de 56 mil veículos, 3.403 são movidos a diesel e 17.572 biocombustíveis, que corresponde a veículos relativamente mais novos. Os demais são os movidos somente a gasolina ou somente a álcool. Para mostrar como o número de veículos pelas ruas de Tupã cresceu, em abril de 2007, Tupã contava com uma frota de 29.883 veículos emplacados no município. Isso significa que em cerca de 14 anos, a frota circulante praticamente dobrou, ganhando mais 26.714 unidades. A frota de Tupã continua sendo uma das maiores da região. Isso inclui o número de motos, que teve um período de grande aumento, mas que nos últimos anos praticamente estabilizou. Ao mesmo tempo, pouca coisa mudou em relação ao trânsito da cidade, exceto a elevação do número de acidentes e os sérios transtornos nos horários de pico, causados pelo excesso de veículos nas ruas. Por esses números, nós percebemos muito do que acontece na nossa cidade. Horários de pico, congestionamento das principais vias, chamadas artérias aí do trânsito de Tupã, são ruas que ficam congestionadas, o número de acidentes que é muito grande, principalmente envolvendo motociclistas, principalmente agora que o delivery ganhou um espaço muito grande, a gente vê o número de acidentes aumentar. E é muito grave acidente com motos, muitas vezes em alta velocidade, mesmo a moto estando certa, numa via em que ela está com alta velocidade, o condutor, ou muitas vezes o garupa, quem está na moto, acaba sofrendo aí os ferimentos mais graves. Por isso, tenham todo o cuidado. Uma cidade como Tupã, ter uma média de quase um veículo para cada morador é um número extremamente alto. E a gente vê que não houve mudanças, no trânsito nos últimos tempos aí. Houve uma reformulação há cerca de 15 anos em que se mudaram vias, mudaram ruas, mas não é possível abrir novas vias, alargar as ruas, aumentar. Isso não é difícil fazer. Tem residência, tem comércio, tem tudo. Então, as mesmas vias acabam sendo utilizadas sempre. E isso causa um congestionamento, porque cada vez mais os veículos estão pelas ruas da nossa cidade. Cidades turísticas do estado receberam 75,7 milhões de reais no primeiro semestre. A região de Marília, que inclui Tupã, ficou com apenas 1.900.000 reais. E isso para ser dividido entre 5 municípios. Acompanhe. As cidades turísticas do estado de São Paulo receberam 75.700.000 reais para obras e melhorias de infraestrutura no primeiro semestre. Os recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da DETUR, atenderam 119 municípios. A região de Marília recebeu somente R$1.900.000 reais no período, valor que foi dividido entre Campos Novos Paulista, Marília, Paraguaçu Paulista, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã. A manutenção dos repasses faz com que as cidades possam concluir as obras, ação fundamental para a qualificação da oferta turística do estado. São Paulo tem 210 cidades que podem receber recursos do DADETUR, 70 instâncias e 140 municípios de interesse turístico. As prefeituras devem aprovar os projetos nos Conselhos Municipais de Turismo e depois formalizar a solicitação ao Conselho de Orientação e Turismo do Fundo de Melhoria das Instâncias. Se aprovado, será desenvolvido o projeto, indicando a alocação dos recursos e feita a avaliação técnica do DADETUR, assinado o convênio que garantirá os recursos. Bom, Tupã, instância turística há mais de 15 anos, conquistou esse título no segundo mandato do então prefeito Manuel Gaspar e de lá para cá veio recebendo recursos, uma média de 3, 4 até 6 milhões de reais
em recursos do turismo, mas infelizmente não houve uma progressão muito grande do turismo em nossa cidade com investimentos. E isso acaba afetando os recursos que vêm para a nossa região e para várias cidades. Foi uma conquista extremamente importante, mas depois disso houve uma mudança na lei. Então nós temos 70 cidades que são cidades instância turísticas e mais de 130, quase 140, que são cidades de interesse turístico, ou seja, elas ganham um recurso menor porque elas têm uma vocação, mas não são consideradas turísticas. E o que vai acontecer? A cada período de tempo haverá um ranqueamento. Então, as cidades que são turísticas, que ganham recursos a mais, muitas vezes acabam perdendo porque elas deixam de ser turísticas e passam a ser de interesse turístico. Por isso, é preciso sim que ocorram investimentos. Tupã, por exemplo, está buscando remodelar o country, investir no country, porque sabe que se houver aí uma mudança nesse ranqueamento, alguma coisa, Tupã pode perder o status de cidade turística, perde recurso, perde divulgação, perde aí a visitação e passa a ser uma cidade apenas de interesse turístico, recurso menor e aí traz muitos problemas. Por isso, precisamos sim investir. Infelizmente, o dinheiro do turismo foi usado não só em Tupã, mas em vários lugares para asfaltar rua, para fazer melhorias, tapar buraco, quando na verdade tinha que ser gasto totalmente na divulgação, no investimento e na valorização do turismo para atrair visitantes. Tupã tem belezas naturais, tem riquezas, mas que precisam ser bem exploradas para que outras pessoas se interessem em conhecer a nossa cidade. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região com Gisele Massoca. O tempo ainda vai continuar seco em toda a nossa região, Rogério. A previsão indica manhãs com temperaturas mais baixas, mas será um dia com bastante sol e calor na parte da tarde. Em Tupã, a quinta-feira será de sol e tempo firme. A mínima prevista é de 18, com máxima de 31 graus. Em Lucélia, mesmo com as temperaturas mais baixas no começo da manhã, o dia será quente, com a presença do sol forte, chegando aos 33 graus no período da tarde. A mínima vai ficar em torno de 18 graus. E em Quatá, as condições seguem bem parecidas, Rogério, com sol forte entre poucas nuvens e, de acordo com as informações do Clima-Tempo, a região segue sem chuva. Mínima de 18, com a máxima em torno de 32 graus. E por hoje é só. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo para Tupã e região. Até lá! Com a previsão do tempo, encerramos essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, o canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Estamos em período de recesso parlamentar e as sessões voltam a ser realizadas a partir do dia 2 de agosto. Até amanhã.